Começando mais um dia de revisão, hoje dia 8 de janeiro de 2024. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo também e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo para se inscrever. Bora lá então para dólar. Vamos falar primeiro em relação ao setup das linhas aqui do dólar. A gente teve o primeiro toque da linha aqui, era por volta de 9,6. Só um adendo aqui, linha preta, tá? Para considerar, porque eu tô no tempo gráfico aqui diferente. E aí, então considerar a linha preta. Aí o toque foi aqui nesse bloco 19, tá? Não chegou a estopar, foi por questão assim de tique. E aí praticamente demorou uma eternidade para cravar o alvo lá de baixo. Então foram quase 6 horas aí de pregão, que algumas pessoas foram fortes de aguentar até o fim aqui. E quando chegou aqui, era umas 13h30 da tarde, já era toque para pensar em compra, né? Então andou aqui praticamente, deixa eu ver, uns 13,5 pontos, que a gente está estudando essa questão de parcial. Se a gente for fazer 1 para 1, teria pego parcial pelo menos aqui já. E aí finalizou o dia. E já aproveitando para falar da regra de coloração, a primeira cor a gente ignora, então a gente não faz a compra. E aí trocou de cor aqui. Essa venda, ela não andou. Ela praticamente voltou e estopou. A compra estopou e a venda chegou já aqui a andar alguns pontinhos. Mas no geral, realmente, o que foi mais interessante foi mais as linhas hoje aqui no dólar. Já o índice setup, regra de coloração do Renko, a primeira cor a gente ignora, então a gente não faz essa venda. E aí quando mudou de cor, que foi compra por volta de 11,6, praticamente andou horrores aqui, mais de 1.000 pontos. Então uma cor virou e a cor que pagou praticamente no índice. Setup de linhas a gente não está considerando, tá? Por enquanto aqui no índice mais, só de regra de coloração, então andou bastante, até muito, mas aqui foram, deixa eu ver quantas horas, quase 7 horas aqui de pregão, muito tempo mesmo. O que eu tenho que ressaltar em relação ao gráfico temporal de candles, dólar, 5 minutos. Relembrando que ontem a gente teve um movimento que fechou em forma de canal, tá? E aí hoje, praticamente, a primeira barra do dia ainda se encontrava dentro desse canal. E médias praticamente sem tendência aqui, movimento um pouco estranho em relação às médias. E simplesmente o preço quase que fecha o gap e volta, e já começa a subir muito forte, já rompendo aquele canal que a gente tinha aqui. E aí o preço sobe de forma esticada. Eu tinha que considerar a retração do dia anterior, então sexta-feira, topo e fundo, a gente tinha essa retração, o preço rompeu o primeiro nível, e chegou aqui na região de segundo nível. Mas antes de chegar no segundo nível, deu até talvez uma possibilidade de venda aqui pelo candle 7. A hora era 9,6, mas tinha gatilho pelo 2 minutos. Se for ver aqui, tinha esse possível 1, 2, 3, mas tinha confluência aqui pra gente. Nós tínhamos aqui região de 0,5% de alta, a retração estava lá em cima ainda. O primeiro candle para cima, 100% estava lá em cima também. Eu tinha o que mais? LS estava ativa aqui? Estava. Mas retração eu não tinha projeção do primeiro candle. A média de 200 operar em torno dela é perigoso. Então ficava assim, sem confluência suficiente. E aí o preço acabou rompendo o máximo para buscar justamente a região de confluência que nós tínhamos, que era esses 50%, com troca de polaridade aqui. E aí travou nesse topo e voltou forte. Voltou forte, com uma barra depois que fez um pullback. A gente não entra nessa compra pelo tipo do pullback. E aí o preço acaba tentando renovar a máxima, mas não consegue. Candle de rejeição, candle de rejeição, candle de rejeição. Pensar em contra-tendência aqui já começa a ficar muito perigoso, porque 2 minutos a gente vê que não tá andando, parecendo código de barras aqui já. Até vejo uma possibilidade do 36 ser, mas se eu colocasse risco-retorno para a região de máxima do dia e voltasse para os 5 minutos e medisse a questão de risco-retorno aqui, a gente teria risco-retorno para 20? Não tem risco-retorno para 20 aqui para fazer parcial, então fica arriscado. Porém, o preço acabou indo, fez um possível movimento que vai formar um topo duplo aqui. Não formou o topo duplo de primeira, passa para baixo da média 20, só que operar em torno da média 200 é perigoso. Nós estamos operando contra a média 20 dos 60 minutos. E nós estamos operando numa região que até o Francis perguntou na hora, sobre os 60 minutos aqui. O que eu poderia achar que o mercado ia fazer? Até postei no estudo semanal, a gente tem praticamente um mercado lateral.
Então, nós estamos operando no meio de tendência dessa alta, mas no meio de uma lateralidade macro aí já desde praticamente novembro. Então, eu não consigo ter tendência nenhuma em tempo gráfico maior. Poderia ficar muito travado o preço. E aí o preço aqui praticamente voltou bem rápido, não respeitou retração essa quedazinha aqui, foi buscar o fundo do dia, fez um pullback, não é gatilho, não é gatilho, não vou fazer nada de venda aqui. E aí o preço simplesmente volta. Até estava pensando na possibilidade de fraqueza, tá? Um candle de fraqueza da média 9, só que o gatilho quando deu, que era esse 96, se eu colocasse stop no fundo para livrar o risco, não tinha risco retorno para média 20. E a gente vê que nem cravou aquele 1 para 1 ali que tinha marcado. Aí o preço volta e quebra a média 20. Quebrou forte. Quebrou forte. Fez aqui alguns critérios para a gente pensar talvez em venda e deu esse 45. Só que durante o backtest eu já falei como que é perigoso às vezes, né? Esse tipo de operação aqui onde que a 9 e a 20 estão muito próximas. E aí dá esse candle 45. E a questão do risco retorno aqui, onde que eu vou colocar? Acima desse topo? Mas a 20 realmente está forte me protegendo? Olha como que foi esse pullback. Mas ok, vamos ver porque tem um ajuste aqui na frente, pode ser que trave esse ajuste. E aí o preço teve, né, um movimento de queda, renovou na mínima do dia, fechou o gap aqui direitinho, volta, faz mais um pullback, daí 50. 50 é gatilho? Aqui já começa a testar demais as médias. Olha como que já está testando média 9 e 20. Olha essa queda toda aqui, as duas muito próximas. Poderia indicar a qualquer momento que elas vão ficar flats. E aí, de repente, desse 54. Mais um gatilho, talvez, atraindo a gente para vender, mas esse aqui claramente sem risco retorno para o ajuste aqui. Então, se eu colocasse stop aqui em cima, entrar aqui, eu estou na cara de parcial. Então, não vale a pena o risco. E aí, o preço trava nessa região do ajuste. Trava em região aqui de fundo, praticamente do dia anterior. Volta, quebra a média 20 e aí confirma que as duas estavam praticamente sem tendência. Aqui nós já temos confirmação de fundo, topo, topo. Será que vai formar um canal? E aí depois confirmou o terceiro toque aqui de fundo, confirmando pra gente uma quedazinha em canal. E aí a gente sabe que canal praticamente são as estruturas, não são as médias. Então tanto é que essa volta aqui não foi a média que segurou, foi mais a estrutura. E aí no finalzinho do dia tenta romper essa estrutura para cima, mas encontra o possível bloqueio de novo da média 200 e aí acaba ficando sem volume, tendo gap entre candles aqui, praticamente desde o início do dia já estava. Tinha gap já, aqui por exemplo, um gap, tinha outro gap aqui, então não tinha aquele volume todo bonito, igual geralmente tem, a gente consegue confirmar isso pelo tempo gráfico diário. Olha o volume hoje como estava baixo, comparando com sexta, quinta, quarta, terça, até segunda, até terça-feira, primeiro dia do ano, né? Então a gente teve volume bem baixo hoje no dólar aqui. Complicado, bem complicado mesmo, ainda mais na localidade macro que está aqui, é uma lateralidade enorme. Então, no geral, não vi nada a ser feito aqui no gráfico temporal. Então, no gráfico limpo, a gente teve esse canal de sexta-feira que foi rompido. Teve uma força compradora que demorou para ser anulada e depois começou a cair em forma de canal até o fim do dia tentar romper, mas fechou em torno da média de 200. Já em relação ao índice, o que a gente tinha no índice aqui? Relembrando uma coisa importante do macro, eu falei desse canal aqui, ó, essas duas linhas. E aí hoje o preço abre nessa região aqui, ó, no meio das duas linhas. E aí eu tenho que marcar uma retração do dia anterior, né, da sexta-feira, topo e fundo. A gente vê que praticamente o primeiro candle já rompe o 61. É um candle de força vendedora. A característica desse gap aqui é um tipo de gap que quando volta para as médias elas tendem a jogar para baixo, tá? É aquele gap do cruzamento de todas as médias aqui. E simplesmente o preço estava esticado. Eu posso pensar aqui em reversão, nesse fundo aqui. Vamos dizer se a gente teve gatilho. Aqui não foi gatilho, aqui foi inside candle. Inside candle tende a ser muito perigoso a longo prazo. Deixa eu ver se pela hora bate aqui. Poderia pensar, mas inside candle a longo prazo é perigoso. E aí acaba subindo. Eu comentei da possibilidade da setup da VWAP aqui, só que já começou demais a testar a VWAP e operar esse setup da VWAP contra esse gap, ele tende a ser mais prejuízo do que gain. Então era melhor a gente não fazer.
porque as médias poderiam se juntar e jogar o preço mais para baixo, como realmente fez. Então, o que o preço fez? Subiu com dificuldade, 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 dificuldade. Chegou 10 horas a abertura das ações. Isso aqui foi um pullback agressivo. Movimento bem forte de força vendedora. Não vou vender. Na cara de fundo aqui. O preço acaba renovando o fundo. Até comentei que quando estava formando este candle aqui, esse 16, essa subida dessa barra aqui, essa sombra, pelo 2 minutos formou um pullback. Um pullback com cara de busca de liquidez. Porque vejam só, foi aqui, ó. Esse candle 39. Então a gente teve um teste antes na região do fundo no 38, subiu, fez um respiro e voltou ao 39. Típico movimento que dá para às vezes pegar alguns pontinhos, mas seria perigoso porque nós temos aqui a questão do tipo do pullback, região de fundo, as médias aqui precisam se aproximar para jogar a tendência melhor, e se eu for entrar numa venda aqui pelos 5 minutos, meu stop vai ser ali em cima, então não vale o risco aqui. É só para a questão do scalpingzinho que eu comentei de busca de liquidez. O preço acabou renovando o fundo, nessa barra 17, voltou, veio a 18, que poderia talvez até ser uma barra de continuidade de força vendedora, mas nem fechou bonito. Volta de novo, vem a 19, negando esse fundo aqui, e aí começou 20 doji, 21 doji, 22 doji, não vejo operação de contra, porque contra aqui tem que ter risco retorno para 20, stop no fundo, está na cara da 20, a 20 chega, não reage, o preço começa a subir parecendo em forma de bandeirazinha, muito estranha, e aí quando chega a abertura do norte-americano tem essa alta volatilidade aqui, que o movimento no fluxo foi bem atípico também, e esse movimento acabou travando em Fibogap, então se eu marcar aqui, travou em 61 de Fibogap, voltou, formou um bear 180 muito forte, não vou procurar venda só porque é um bear 180. E veja que movimento estranho, respeitou exatamente a LT, que engraçado. E aí depois o preço começou a subir, sendo que estava estranho pelas ações estarem caindo aqui, mas depois eu vou comentar porque talvez tenha subido hoje. A média de 200 estava passando aqui no meio, rompeu máxima e aí começou a subir. Fez esse pullback 41, esse 41 aqui em torno da média de 200 poderia ser muito perigoso. A gente está operando aqui no movimento que está chegando próximo daquela LT dos 60 minutos que eu tinha marcado. E aí o preço acaba renovando máxima para cravar ajuste, fechar praticamente gap, chega de forma esticada, mas não preenche critérios para reversão. Pullback agressivo, não vou caçar essa compra aqui. E aí deu esse outro 53. Pullback também não preenche os critérios, não vou caçar essa compra. Acaba renovando máxima, bater contra aqui também, não vejo operação de bater contra. Quebrou a média 20, faz um pullback sem gatilho de venda aqui, e aí quebra a 20 para cima de novo, quebra a 20 para baixo de novo, começa a ficar flat 9 e 20. E aí o mercado aqui estava naquela região daquela LT, dos 60 minutos, e aí praticamente se aproxima a média 50 e a 50 reage e joga o preço para cima, formando aqui um pullback de lateral, né? Pullback lateral da média 50, sem gatilhos aqui na minha opinião, não vejo infelizmente. O preço só faz até um pullback de troca de polaridade máxima, mas longe das médias, infelizmente. Esticou, e aí quando deu esse gatilho de possível reversão, inside candle tende a gerar muito stop, mas acabaria pagando aqui pelo menos até a média 20. E aí quando chegou na 20, faz mais um pullback agressivo, não é gatilho. Quando preenche os critérios que é nesse 102 aqui, o 102, se for pensar por risco-retorno, não tem risco-retorno para esse topo, que é muito importante. E já estava quase no fim do pregão, mas principalmente risco-retorno. E aí o preço crava exatamente o topo, respeitou essa resistência aqui, voltou forte, volta de novo, média de 9,20 já começa a subir aqui em forma talvez até de canal. E aí praticamente fechou próximo da máxima de sexta-feira, uma força compradora interessante de analisar. 60 minutos aqui então, aquela trava, aquele pullback de lado que a gente viu, foi para tentar respirar e romper essa LT. Eu não posso ainda afirmar que é um rompimento verdadeiro, vou falar a respeito dessa questão macro, mas aqui foi esse movimentozinho, um respiro que teve para romper essa LT, do quarto toque aqui dela praticamente, e aí o preço praticamente fechou na máxima de sexta-feira. Então, a gente teve um movimento de um range aqui de 1.700 pontos, até uma quantidade boa, só que chato de operar pela questão onde estava localizado, de onde iniciou o movimento para onde terminou. Porque se a gente for ver de pernadas, seria muito mais bonito se fosse de baixa, né?
E aí simplesmente o preço não faz isso. Faz uma pernada pior, de análise mais difícil. Então a gente tem aqui o movimento querendo voltar, sendo que a tendência mais macro é de queda. Então esse movimento de retorno, ele tende a ser fraco, mais difícil de analisar. Então travou esse fundo aqui, vamos pensar que talvez até forme uma lateralidade, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas apenas para ressaltar que índice eu não vi nada também. Fez esse caixotinho aqui que acumulou para romper de novo a máxima do dia. Teve essa trava no início do dia bem assim interessante com as ações. Achei assim um dia bem estranho. Vou falar porque agora a respeito de macroeconomia por causa disso. Sobre macroeconomia, a parte confusa hoje já começa com a abertura e que nós tínhamos aqui antes do pregão. Já avisando que o cenário estava muito forte para ser de queda, tanto é que o gap acabou precificando esse movimento da visão pré-mercado, né? Nós tínhamos índices asiáticos caindo forte, índices europeus, alguns divergentes estavam subindo pouquinho, mas os que estavam caindo eram relevantes, era tipo uma queda de 0,30, mas leve comparando aos índices asiáticos, que estava bem mais forte, alguns até 1,5. Minério de ferro caindo forte. Petróleo caindo forte. Então, até aqui, tudo cenário para queda. DXY leve alta, ótimo, mais uma confluência para índice cair, dólar subir. S&P futuro, leve queda, mais um motivo aqui. E juros americanos subindo, tá? Antes do pregão. Então, tudo aqui, o viés antes da abertura era de alta para dólar e queda do índice. O que aconteceu? O gap já precificou aqui boa parte do movimento, então foram quase 700 pontos de gap, muita coisa, e simplesmente o preço não andou. Teve a abertura à vista aqui, Petro caindo forte, Vale caindo forte e nada de conseguir cair mais. Mas se a gente for ver, a gente já teve o gap, né? A gente tem que pensar pelo gap. Então, se a gente for puxar pelo fechamento, já estava aqui numa queda de 0,72%. Então, o gap já foi um movimento até interessante, já precificando boa parte do que poderia acontecer. Só que por que não caiu mais? Por que travou, sendo que talvez o viés da manada, né? Todo mundo pensando, vai cair. O gap já precificou então. E outra, IFNC puxou aqui na outra ponta e não deixou o Ibov de jeito nenhum a cair mais. E ao longo do dia, Petrobras veio a corrigir, porque ela chegou a mais de 2,5%, tá, de queda. Vale também chegou a mais de 1% de queda. Então, no início aqui, até esse movimento de alta, por exemplo, que a gente teve, ainda estava em campo negativo, né? Porque o fechamento de gap estava aqui em cima. Então, estava 0,26 mais ou menos de queda. Quando fechou o gap aqui, que aí o Ibov e o índice futuro zeraram, praticamente estava no 0 a 0, aí por que subiu e a gente teve o índice fechando o campo positivo? Porque a Petrobras corrigiu, já estava caindo forte então, e Vale também, porque o IFNC já estava positivo, só precisava da Vale e a Petro deixar o preço andar mais um pouco, porque elas estavam caindo muito. Então teve um reverso do movimento inteiro aqui, já na abertura do à vista. O movimento só foi para cair, buscar um fundo, um ponto de liquidez mais interessante. E voltou, foi voltando, um movimento bem estranho. Mas a gente pode ter justificativas interessantes aqui. Vamos lá, a questão dos Estados Unidos. O que aconteceu lá fora? Lá fora também estava fazendo o mesmo movimento? Desde o início do dia, dólar caindo, até que chegou aqui 2 horas da tarde, deu uma correção. O S&P estava como? Desde praticamente 11h30 da abertura da vista, sobe, e não olha para trás e não volta, nem quebra a média 20, fechando aí a mais de 1% de alta. Então a gente tinha o movimento norte-americano subindo, ótimo, e a gente conseguiu fechar no patamar de alta também. Mas separem só pelo gráfico diário o que aconteceu. Pullback da média 20 no S&P, reação, repique que eu comentei que poderia acontecer. Tivemos aqui o petróleo hoje caiu forte, chegou a patamar de quase 3%, se não estiver enganada. O que aconteceu? Questão de lei de oferta e demanda, né? A Arábia Saudita, que é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, ela virou e falou assim, vamos supor que nós somos a Arábia Saudita, tá? Virou e falou para Petrobras, baixa os preços aí do nosso mercado.
E aí, para baixar o preço, por que que eles baixaram o preço? Porque não tinha muita demanda, eles estavam tentando alcançar a demanda. Então, eles baixaram o preço para atrair e poder vender. Por ter baixado o preço, acaba afetando os preços internacionais também. Então, hoje teve queda. E isso aqui, o S&P ele reagiu de uma forma muito forte, porque se petróleo cai, né? A commodity cai, então a inflação. O petróleo praticamente é uma das que mais puxa a questão da inflação. O transporte, frete, etc. Se está caindo, a gente pode ver uma inflação mais controlada. Se tem uma inflação mais controlada, é mais um motivo para a gente pensar que pode ser que talvez volte a ideia que em março vai reduzir juros nos Estados Unidos. E aí fica interessante essa questão aqui de inflação controlada porque o petróleo está caindo. E aí praticamente o S&P aproveitou esse movimento, disparou para cima, porque não teve praticamente nenhuma notícia relevante. Mas é aquilo, né? O gráfico desconta tudo. Então, o pullback da 20 eu comentei que o repique poderia acontecer. E aí o repique aconteceu. E aí agora o povo fica criando motivo por que subiu hoje. Ah, porque o petróleo caiu. Mas talvez não seja só por isso. Outra questão aqui, que nós tivemos os juros hoje, depois começou a corrigir, caindo. Sendo que eu comentei que desde o início do ano praticamente só foi alta, 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 alta. E hoje teve um movimento de correção. Então, ótimo para o S&P. Mas é aquilo, o gráfico já estava descontando que poderia haver o repique do movimento de alta e se não for romper máxima de novo, tá? Para chegar na máxima do topo histórico do S&P que ainda não chegou. Nasdaq já chegou, Dow Jones já chegou e o S&P ainda não. Tá aqui em cima ainda. Outra coisa que eu preciso comentar até teve discurso hoje de membro, mas nada que chegou a afetar. Amanhã a gente também vai ter um dia bem morno. O foco dessa semana é quinta-feira, primeira semana relevante de notícia da semana, né? Primeiro dia. E amanhã praticamente sem notícias. Aqui essa 10h30 não é de movimentar. Depois tem alguns discursos aqui também, parece, mas nada de grandes movimentos igual payroll, inflação, não sei o quê. Então, quinta-feira é o foco dessa semana, relembrando. E graficamente falando, o que a gente pode esperar, né? Em relação ao dólar aqui, onde fechou. É aquilo, o 60 minutos ainda está no mercado lateral. Então, a gente está operando no meio dessa tendência de alta aqui, ó, 50% de retração. Hoje praticamente o movimento foi muito pequeno, da máxima até a mínima apenas quase 40 pontos, pouquinho mesmo. Pode acontecer de tudo, então prefiro esperar realmente o pregão para ver onde que vai ser o gap e tudo mais. Mas olhando os 5 minutos aqui, a gente tem a possibilidade de uma figura estar aparecendo. A gente teve um movimento baixista, um ombro, cabeça e o segundo ombro. Pode ser uma figura de continuidade para o rompimento desse fundo aqui, ó. Então este fundo aqui, que é o que eu vou deixar marcado, ele pode ser uma região interessante de rompimento. Recomendo que vocês tenham marcado. E a média 200, ela tá descendo, acompanhando para tentar romper. Mas vamos supor que amanhã abra com gap de alta para cima da média 200. Aí vai quebrar esse movimento aqui. Aí já começa talvez até uma nova lateralidade. De qualquer forma, eu vou marcar esse fundo aqui, acho extremamente relevante. Já o índice eu tenho mais coisas relevantes para ressaltar. Voltando aqui para os 60 minutos, eu tinha marcado o canalzinho de baixa. Eu ainda vou deixar esse canal marcado, porque pode ser um rompimento falso e volte para dentro, né? Aqui, se a gente for considerar, fechou na máxima de sexta-feira. Tá com cara, talvez, de um gapzinho amanhã que vai pegar essa liquidez aqui, abra acima. Eu não seria surpresa se isso acontecer. E que eu posso fazer aqui, então, marcar a retração desse topo e fundo. Para o movimento baixista continuar, não seria interessante esse terceiro nível ser rompido. Porque pelas pernadas de ondas de Elliott, aqui vai ficar feio. Comentei ontem no estudo semanal. Onda 1, 2, 3, 4. Cadê a 5? Cadê a 5? Tem que acontecer aqui. Em tese, né? E aí, pelas médias, a média 200 já tá travando o preço de novo, ó. Olha aqui no macro, ela travando de novo. Aí vamos ver se ela vai conseguir reagir, jogar o preço para cima tão forte como ela conseguiu aqui, ó. Se ela não conseguir, é porque ela tá demonstrando mais fraqueza. E aí, em relação aos 5 minutos, vou marcar essa região dessa máxima aqui, porque é uma região de troca de polaridade. Então, caixotinho. Opa. Espera aí.
marcar essa aqui e deixar um range maior. Recomendo que vocês tenham marcado então também. E no dia de hoje, teve uma subida respeitando uma LT aqui? Teve. Então, vou marcar também essa LT, que pode ser útil para amanhã. Talvez, por exemplo, se abrir quebrando essa LT, a gente pode ver um movimento mais de baixa. Porque o preço foi subindo, respeitando essa LT. Começou daqui, subiu. Aí fez um movimento de lado, testou LT, subiu. Quase que testou LT de novo, subiu. Então é como se já tivesse já em canal, que inclusive eu vou duplicar esse LT, colocar ali para cima. Nós já temos 2 toques, falta talvez um terceiro toque. Então o preço praticamente subindo aqui em canalzinho, tendo essa região aqui de máxima de sexta para talvez testar. Retração maior, vou deixar aqui marcado. Porque se quebrar essa retração, ondas de Elliott também já era. Então o terceiro nível de retração tá lá em cima. E vamos ver, porque amanhã praticamente não tem notícia relevante. Dia bem morno. Vamos ver se vai ser mais uma tendência aqui pro S&P. Cuidado com o S&P se ele vier a renovar máxima aqui. Olha o volume que teve nessa barra. Ela praticamente engolfou aqui umas 3 barras atrás dela, ancorado pela média 20. Tá com cara que vai ser uma nova barra de ignição. De novo, talvez só para romper máxima e fechar a trindade aí, né? S&P, Dow Jones e Nasdaq. Só falta S&P renovar a máxima, porque Dow Jones aqui, Dow Jones já renovou uma máxima histórica aqui atrás, Nasdaq também. Então só falta o S&P, só o S&P. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?